Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, meus amigos. Começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo os principais destaques de toda a região. Veja na edição desta segunda-feira que está começando. A Polícia Civil de Linhares prendeu o foragido da Justiça da Bahia, que estava escondido trabalhando em lavouras de café da nossa região. Foi sepultado o corpo da mulher que morreu na batida provocada por um motorista bêbado em Linhares neste domingo, Dia das Mães. Mobilização de voluntários em Linhares já arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos para famílias carentes. Preocupação com a junção de comarcas e municípios com até 25 mil habitantes em nossa região. O comércio voltou a funcionar em horário normal nesta segunda-feira nos municípios que estão em risco moderado, entre eles Linhares. A Faceli está fazendo a chamada de suplentes para o segundo semestre na faculdade pública do município. Confira também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Estes e outros destaques agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Olha, a Polícia Civil de Linhares prendeu um foragido da Justiça da Bahia, acusado de vários roubos. Ele usou um nome falso para tentar escapar da prisão, mas a perícia criminal descobriu a verdadeira identidade de Isaías de Jesus Santos, de 24 anos. Ele é suspeito de cometer vários roubos na Bahia e era procurado. Para não ser preso, Isaías fugiu aqui para o Espírito Santo e estava trabalhando em lavouras de café. Ele também confessou que nas horas vagas vendia drogas para aumentar a renda. O jovem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares e a prisão foi comunicada à Justiça Baiana. Foi sepultado o corpo da mulher vítima de um grave acidente em Linhares neste domingo, Dia das Mães. O motorista embriagado e sem habilitação bateu no carro em que a vítima, o esposo e as filhas do casal estavam e caiu num barranco às margens da BR-101. Foi uma tragédia dessas que não dá para mensurar. Um acidente na altura do quilômetro 143 deixou 3 membros de uma mesma família em estado grave e um morto. Foi no início da tarde deste domingo, Dia das Mães. Um veículo Celta com placas de Linhares foi colidido na traseira por um Golf, também com placas do município, que seguia em alta velocidade. Por causa da colisão, imediatamente, um engarrafamento bem grande se formou na lateral da rodovia BR-101. Aqui, ó, acidente gravíssimo aqui, ó. Com a colisão, os 2 veículos foram parar na parte baixa de uma ribanceira. Houve desespero para tentar salvar vítimas que estavam presas nas ferragens do veículo Celta. A família estava seguindo para comemorações do Dia das Mães no sentido bairro Canivete, ao norte de Linhares, quando a colisão aconteceu. O Corpo de Bombeiros e a empresa Eco 101 prestaram socorro a 3 pessoas da mesma família. O pai, José Magno Nogueira Simon, de 42 anos, a esposa, Silvane Maria Faquim Belúcio Simon, e as 2 filhas do casal, de 20 e 11 anos. Pai e as filhas foram levados para HGL, Rio Doce e UPA Infantil, que fica no bairro Shell. Mas Silvane, que iria comemorar o Dia das Mães, não resistiu a graves ferimentos e morreu no local. O desespero tomou conta dos amigos e familiares que tentavam este resgate. O homem que provocou o acidente foi identificado. Hélio Santos Aguiar, de 25 anos. Ele pegou o carro para levar um amigo para casa depois de participar de uma festa. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que ele não tinha CNH e o teste do bafômetro acusou 0,67% de álcool no sangue dele. Portanto, estava bêbado. Hélio teve ferimentos leves e foi levado para um hospital do município em busca de atendimento. Depois, foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Na manhã desta segunda-feira, ainda era possível ver marcas do estrago que o acidente deixou. Essa cerca está sendo, neste momento, recuperada. Esse trecho da BR-101 está na lista dos 5 mais perigosos do Brasil
por causa dos acidentes, do volume de acidentes que é constatado na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são muitos os atropelamentos e colisões que resultam em mortes. Por isso, é o 5º trecho mais perigoso do Brasil quando o assunto é tragédia provocada em acidente. O sepultamento de Silvane aconteceu na manhã desta segunda-feira no cemitério São José. As outras 3 vítimas seguem hospitalizadas em estado que pede maiores cuidados médicos. Bom, o motorista que causou esse acidente está na Penitenciária Regional de Linhares e deve responder por vários crimes de trânsito, entre eles homicídio culposo, embriaguez ao volante e a fuga do local do acidente. Realmente uma tragédia, lamentável a situação dessas, né? A perda de uma vida e os feridos também nesse acidente. Bom, e esse período de pandemia tem sido difícil para todos nós, né? Mas para algumas famílias a situação é ainda pior. Por conta do desemprego, muita gente perdeu a sua fonte de renda e tem passado dificuldades. Agora, com o objetivo de ajudar pessoas nessas circunstâncias, jovens de Linhares se uniram para arrecadar alimentos. Mais de 1 tonelada de donativos já foi arrecadada. Com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, jovens de Linhares se uniram para fazer o bem em prol da comunidade. O projeto ele começou nesse ano de 2021 com o agravamento da situação pandêmica no Brasil, né? Todos os integrantes do grupo já desempenhavam ações voluntárias de forma isolada. Em março desse ano, nós resolvemos nos unirmos e tocarmos a iniciativa e criamos o projeto Pelo Próximo S. O grupo se organiza em núcleos dentro do próprio projeto para atender às necessidades de quem precisa de auxílio. Existe um núcleo dentro do nosso projeto, do nosso time, que é responsável por realizar o mapeamento das famílias que vão receber as doações. Além desse núcleo de mapeamento, nós temos um núcleo de mídia e marketing, o núcleo de logística, que é responsável por alinhar a forma de entrega, e o time de arrecadação. Até agora já foram arrecadados e distribuídos 1 tonelada em alimentos. E agora, o grupo tem uma meta ainda mais ambiciosa. Eles pretendem recolher cerca de 2 toneladas em doações. Hoje, o grupo concentra energias na arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e demais produtos necessários às sobrevivências, né? Mas a gente também não descarta outras doações, como brinquedos, agasalhos, até mesmo porque as pessoas não necessitam somente do alimento. Depende de outras situações. E aí, quando a gente vai na família, vê que tem criança precisando, querendo algum brinquedo, nós temos brinquedos disponíveis para doação e a gente entrega para a família. Algumas personalidades já enxergaram nos jovens o seu potencial. A gente entende que quanto mais pessoas abraçarem a iniciativa, a gente vai ganhando mais força para ajudar ao próximo e levar o lema do nosso grupo para todo mundo. E por meio de um amigo nosso, nós chegamos ao ator Dudu Azevedo, que gravou um depoimento para a gente, dando mais força e mais engajamento para o projeto. Eu entendo que felicidade e saúde vai além do meu corpo e além da minha mente. A saúde do próximo e as necessidades do próximo dizem respeito, sim, a mim, são importantes para mim. Então ajude essa instituição pelo próximo do Espírito Santo, porque eu avalizo. E quem desejar pode colaborar fazendo sua doação em um dos pontos de arrecadações. Hoje nós temos 2 pontos de arrecadação na cidade de Linhares, que é o supermercado Oriundi no bairro 3 Barras e a farmácia Preço Baixo no centro de Linhares. Além disso, nós contamos com o nosso canal no Instagram, @peloproximo.es, e por ali você pode entrar em contato. E a gente também faz o recolhimento da doação, caso a pessoa não tenha como ir nos pontos de arrecadação. Muito boa a iniciativa dos jovens aí. Quem quiser contribuir pode acompanhar pelas redes sociais toda essa movimentação, isso é muito importante. Escolas particulares de Linhares retornaram com as aulas presenciais nesta segunda-feira. As escolas públicas municipais, no entanto, ainda não voltaram às atividades presenciais. A Prefeitura de Linhares decidiu pelo não retorno das aulas presenciais nesta segunda-feira, dia 10 de maio, mesmo estando autorizada pelo governo do estado. Em nota, a Secretaria disse que reuniria o Comitê de Enfrentamento à Doença com o Conselho Municipal, o Sindicato dos Servidores Públicos e a Secretaria de Saúde, para avaliar os cenários da pandemia e a possibilidade do retorno às aulas presenciais. O comunicado lembra ainda que o momento exige cautela, mesmo que Linhares tenha apresentado indícios de melhoras.
e informa que o município acompanha a evolução da vacinação dos profissionais de educação e fará a imunização de mais um grupo na próxima semana. A Secretaria Municipal de Educação reforça que as aulas não retornarão à modalidade presencial nesta semana. É isso aí, a gente continua acompanhando, né? Linhares agora no risco moderado para a Covid-19. Gente, vamos ver como é que fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Olha, a terça-feira será de sol entre nuvens com chuva à noite. Linhares terá temperaturas entre 16 e 30 graus. Em Colatina, variação entre 17 e 28. São Mateus com mínima de 18 e máxima de 30. Já em Vitória, a mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. Bom, vou por um rápido intervalo agora. Daqui a pouco eu trago os destaques de São Mateus e região. Entre eles, a preocupação com a possibilidade de junção das comarcas em cidades com até 25 mil habitantes em nossa região. É daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, trazendo agora os destaques de São Mateus e região. Um assunto que tem gerado muita discussão é a possibilidade de integração das comarcas do Espírito Santo. O principal argumento é de que a população menos favorecida ficará prejudicada. Entre as cidades que podem sofrer com a junção de comarcas estão Pedro Canário e Jaguaré. Uma pessoa que mora no município de Pedro Canário precisa rodar de carro 53 quilômetros até o município barrense. Nós já estamos há mais de um ano aí enfrentando esse dilema do fechamento da nossa comarca, né? A proposição é fechar aqui e o atendimento ser em Conceição da Barra, onde logisticamente ficará muito difícil para a nossa população. Nós fizemos um estudo, né? Para tentar justificar junto ao tribunal a necessidade de que a comarca permanecesse em Pedro Canário, até pelo volume de processos, né? Por ser um município de divisa, né? De 3 estados. E nós fizemos essa justificativa, a quantidade da população, a distância dos nossos distritos, né? E a quantidade de volume de processo que existe tramitando na comarca aqui de Pedro Canário. Informamos isso aí ao Tribunal de Justiça, mas o dilema continua, né? Fecha ou não fecha a nossa comarca aqui. Será uma perca muito grande para a nossa população. Conceição da Barra, logisticamente, fica muito difícil, né, para a nossa população. Os horários de ônibus são difíceis para lá, né, por ficar fora da rota da BR-101. E a gente vem nessa luta, né? Alguns políticos, né, do nosso convívio, né, da nossa relação, têm se manifestado a favor do não fechamento, não só da comarca de Pedro Canário, como de outras comarcas, e a gente vem aguardando essa decisão do Tribunal de Justiça em relação a esse fechamento. Com a centralização dos serviços em Conceição da Barra, o acesso para quem precisar dos serviços da Justiça ficará bem mais difícil. Primeiro, pela falta de transporte, que não tem muitas opções. Sem contar que mesmo que alguém consiga vir de ônibus, a parada final é aqui, no Trevo da Barra, que fica a cerca de 20 quilômetros do município. E esse percurso de 20 quilômetros não tem linha de ônibus disponível. Vai ficar mais difícil, né? Para quem precisa. E seria interessante continuar aqui em Pedro Canário, porque passagem para Pedro Canário, para a Conceição da Barra é ruim. Ônibus é uma dificuldade danada, entendeu? Muita dificuldade, né, para as pessoas ir até lá. Como cidadão, o correto era continuar por aqui, porque a gente não tem acesso para ir para lá. Aqueles que não têm carro vai ter que locar táxi, porque dificilmente tem ônibus direto para lá, né? Então só vai ficando mais difícil para a população, né? O presidente da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Mateus afirma que a extinção das comarcas vai impactar de forma negativa, causando prejuízos para a população. O tribunal chama de integração de comarcas, da junção de comarcas, e a ordem chama de extinção de comarcas, porque onde não existe fórum, o fórum é extinto. Então é muito importante que deixe bem claro que o Tribunal de Justiça pretende extinguir fóruns, extinguir comarcas, acabar com fóruns em sua região. Isso é um prejuízo muito grande para o jurisdicionado. O jurisdicionado são as pessoas mais carentes, vão ser as que mais vão sentir. É possível ver o relatório da ordem, as distâncias de uma comarca entre a outra, o prejuízo que a população de Pedro Canário, por exemplo, vai ter para poder ir até o Fórum de Conceição da Barra, que nem transporte direto tem. Ou seja,
Um cidadão de Pedro Canário vai ter que descer em Braço do Rio, pegar outro transporte público para poder a Conceição da Barra conseguir fazer sua audiência e ter acesso à justiça. Isso é inadmissível. Para o presidente, o tribunal chegou ao limite do seu teto de gastos com pessoal. Por essa razão, quer fazer economia, mas atingindo direto a população. É importante falar que o Tribunal de Justiça pretende fazer integração para fazer economia. Economia essa num patamar um pouco mais de 15 milhões por ano. Um tribunal que gasta anualmente mais de 1 bilhão. Então essa é a justificativa de fazer economias. Porque o tribunal hoje já se encontra no limite da responsabilidade fiscal com gastos pessoais. Isso é muito importante deixar claro. E em vez de cortar na carne, quer cortar na carne da população. A OAB realizou várias ações nos municípios de Jaguaré e Pedro Canário, fazendo um trabalho de conscientização da população, e entrou com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça para impedir a extinção. É necessário destacar que a integração de comarcas ainda não aconteceu porque a ordem, através do nosso presidente José Carlos Risque Filho, presidente estadual da OAB seccional, ingressou com uma ação no CNJ e conseguimos uma suspensão. Ou seja, foi dada uma decisão em que suspendeu o ato de integração. A ordem é a única que está brigando pelo jurisdicionado e pela população do Estado do Espírito Santo. Em ofício encaminhado pela subseção da OAB em São Mateus ao Tribunal de Justiça do Estado, o órgão defende que as decisões só sejam tomadas até que a ação direta de inconstitucionalidade que tramita na Suprema Corte seja julgada. A Lei 234 de 2002 do Estado do Espírito Santo prevê que para a criação ou extinção de comarca precisa ser através de projeto de lei complementar. Isso aí, esse movimento do judiciário já vem de longa data nessa junção de comarcas, uma medida que realmente pode trazer uma dificuldade maior para os municípios pequenos, né? Mudando de assunto, agora falando de esportes, estão definidos os semifinalistas do Campeonato Capixaba 2021. Quem tem os detalhes é o repórter J. Barbosa. Olá, amigos! Conhecemos então os semifinalistas do Campeonato Capixaba de Futebol 2021. Depois dos jogos de sábado e domingo, vamos agora conhecer os confrontos já no meio de semana, os jogos de ida da semifinal do Campeonato Capixaba. Vamos aos gols. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Wesley foi o primeiro a balançar as redes após cobrança de escanteio aos 20 minutos. Aos 28, o Washington cruza para Teco ampliar o marcador. Rio Branco de Venda Nova 2, Desportiva 0, classificado o time lá de Venda Nova. O Ser foi outro a desbancar um time que veio da melhor campanha de ida, mas venceu por 1-0. No jogo da volta, o Capa Preta repetiu o placar e venceu por 1-0 no Cleber Andrade. Quem resolveu foi Matheus Bidic, que fez o gol da vitória do Brancão e a classificação. Real Noroeste bateu Estrela. No José Olímpio da Rocha, os merengues abriu o placar logo no início da partida, aos 11 minutos. Aloysio cobrou o escanteio e de cabeça marcou Bruno Herculano. A partida terminou assim, Real Noroeste 1-0 em cima do Estrela. Vitória Vilavelense. O Vilavelense foi o primeiro a mexer no placar, com pênalti cobrado por Ramon aos 6 minutos. Mas o Vitória acabou empatando, viu? Empatando a partida através de Edinho. Ele aproveitou um lançamento na área feito por Ayrton, 1-1. No segundo tempo, aos 33 minutos, um contra-ataque mortal. O experiente Vitinho decidiu o confronto, 2-1 para o time do Vitória, que ampliou aos 48 minutos, fez 3-1 para o Vitória, classificado às semifinais do Campeonato Capixaba. Agradeço aí ao J. Barbosa, né, trazendo os detalhes do Capixabão, as semifinais. Agradeço também a Nariane Lopes, que trouxe as informações de São Mateus. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, cotado a R$ 724 a saca. O Arábica 7, R$ 553. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 431 a saca. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu falo sobre a abertura do comércio, né, voltando ao normal nas cidades em risco moderado, e falo também sobre a chamada de suplentes para o segundo semestre da FACEL, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. A FACEL divulgou o resultado da primeira chamada de suplentes para o ingresso nos cursos de Administração, Direito e Pedagogia do vestibular do segundo semestre de 2021, turno noturno.
Os candidatos deverão requerer a matrícula até a próxima quinta-feira. Bom, o comércio voltou a funcionar em horário normal a partir desta segunda-feira nas cidades que recuaram para o risco moderado. É o caso de Linhares e Colatina. No mapa de risco do governo do estado, Colatina aparece agora na cor amarela. Isso significa que está na situação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. E por isso, o funcionamento de alguns estabelecimentos considerados não essenciais passa a ficar liberado a partir desta segunda-feira, dia 10 de maio, e podem ficar de portas abertas em horário normal, como é o caso do comércio lojista, por exemplo. Pela manhã, por volta das 8 horas, as lojas já estavam abrindo. Dos 78 municípios capixabas, 24 estão classificados em risco alto e 42 em risco moderado, como é o caso de Colatina. E 12 municípios voltam a ser classificados como risco baixo para a transmissão da Covid-19. Tá aí um fôlego para o comércio que vem sofrendo bastante, desde o início da pandemia. E para fechar o nosso Sim Notícias de hoje, eu convido a Adriane Monteiro com a coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. É com você, Adriane. Você sabia que a alimentação tem grande influência na cronificação da dor, tanto no seu surgimento, manutenção e recuperação? Um dos grandes pilares do tratamento da dor crônica é a reeducação alimentar. Mude sua mentalidade, concentre-se na saúde e não no peso. Invista nas cores, busque uma grande variedade de frutas e vegetais frescos de cores diferentes. Beba bastante água. Coma mais vegetais do que produtos de origem animal. Coma grãos inteiros, por exemplo, trigo integral, arroz integral, aveia, centeio, cevada, quinoa. Coma proteínas magras. Tome sol. Isso ajuda na produção de vitamina D, que ajuda a liberar serotonina em seu cérebro. Movimente-se. O movimento ajuda no metabolismo, no sono, no humor e na dor. Escolha alimentos frescos ao invés de embalados e ultraprocessados. Experimente cozinhar para você mesmo, ao invés de comprar alimentos pré-fabricados. Trabalhe para um sono de melhor qualidade. Isso ajuda no humor, no metabolismo, força de vontade e no apetite. Peça ajuda a um especialista em nutrição. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Excelente semana e até segunda que vem. E obrigado a você que nos acompanha também nas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook, WhatsApp 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo.